Bem-vindo à história de Jesus. Tirado do maior livro já escrito, as Sagradas Escrituras, temos o relato histórico, a história de Jesus. Esta narrativa dos eventos de sua vida e ensinamentos reflete seu impacto dramático na história humana. Suas palavras falam com autoridade, propósito e significado. Jesus proclamava ser o Deus Criador, capaz de perdoar pecados e dar aos seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedoura de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido 2000 anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção. Um médico que viveu na mesma época e região que Jesus há muito tempo atrás, escreveu sobre os singulares e maravilhosos eventos que ocorreram onde Jesus passava. O nome deste médico era Lucas. Eis aqui como se iniciou o verdadeiro relato chamado Evangelho de São Lucas. De manhã cedo, um grupo de guardas atravessou a cidade de Jerusalém, levando um homem à residência de Pilatos. Na época, o governador romano da Judéia. Anda! Pilatos era conhecido pela execução de milhares e não se importava muito com os judeus. O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão entre o nosso povo! Ele causou um tumulto no mercado do templo! Qual será a sentença dele? Condene-o! Os oficiais romanos tinham pouco interesse nas discussões religiosas locais, até que a ordem civil fosse perturbada. Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, nenhum. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um Messias, um rei. Estas acusações chamaram a atenção de Pilatos, pois poderiam levar a uma traição, uma ameaça para sua própria posição. Um rei? Então, você é o rei dos judeus? O Senhor o está dizendo. Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Na Galileia? Este homem é da Galileia? Neste caso, vamos deixar que Herodes o julgue. Ele ainda está aqui em Jerusalém, não está? Leve-no a Herodes. Sim, senhor. Desta vez, Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém por seus acusadores, sendo levado até o palácio de Herodes. Quem você diz que é? Quem são os que chama de discípulos? Muitos dizem que você faz milagres. Faça algum para mim. Jesus não disse nada, mas os líderes religiosos, oficiais e sacerdotes não conseguiam se conter. Senhor, ele corrompeu toda esta gente. Ele intitula a si mesmo de rei. Este homem? Um rei? Herodes começou a insultar Jesus. Os guardas o humilharam, vestindo-o com um manto sobre as suas costas. Esta é a capa de um rei! Majestade, castiguem-no. Mandem-no de volta a Pilatos. Esta província é dele. Quando Jesus, os guardas e os líderes religiosos retornaram a Pilatos, uma grande multidão se ajuntou. Oficiais militares, pessoas que estavam na cidade para celebrar a Páscoa e muitos outros pararam para assistir ao julgamento de Jesus. Mesmo assim, Pilatos não sentia desejo de condená-lo. Este homem nada fez para merecer a morte.
Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Havia se tornado um costume local que, durante a Páscoa, os romanos soltassem uma pessoa condenada à morte. Solte para nós, Barrabás. Sim, E prenda este homem. Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Você, açoitem-no. A surra violenta que os guardas deram em Jesus não satisfez a crescente fúria da multidão. O que você está esperando, Pilatos? Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Na multidão de curiosos havia alguns seguidores de Jesus, mas estes estavam perdidos no alvoroço. Por que vocês o atormentam? Ele é Jesus! Soltem-no! Ele é o Messias! Ele não fez nada! Levante-o. Temendo uma revolta, Pilatos finalmente concordou em crucificar a Jesus. Sob pressão da multidão, Pilatos concordou em liberar o assassino Barrabás. Ao ordenar a crucificação de Jesus, declarou: "Sou inocente do sangue deste homem." Sim! Seu sangue sobre nós! Os soldados romanos se prepararam para cumprir aquelas ordens. Você vai nos salvar, Sua Majestade! Vai nos salvar! Mostre os seus milagres! Vamos terminar com isso! Sim, senhor. Depois de açoitá-lo, os soldados vestiram novamente Jesus e amarraram uma parte da cruz nas suas costas machucadas. Então, o empurraram pelas ruas de Jerusalém, forçando-o a marchar pela cidade. Anda! Afastem-se! Afastem-se! Antes das 9 da manhã, os soldados se dirigiram a um lugar público de execução nos arredores de Jerusalém chamado Gólgota, ou Lugar da Caveira. Afastem-se! O coitado está quase morto! Sai da frente! Ele está sendo torturado além dos limites! Saia! Imensamente exausto, Jesus tombou no chão. A cruz ainda estava sob suas costas. Para prosseguir, o comandante romano procurou alguém na multidão que pudesse carregar a cruz. Você! Qual o seu nome? Simão de Cirene, senhor. Venha ajudá-lo. Corte as cordas! Você, carrega! Vamos! Anda! Sai daí! Vamos! Afaste-se! Vamos! Afastem-se! Enquanto os soldados amarravam a cruz em Simão, muitas mulheres se aproximaram de Jesus. Nós choramos pelo Senhor. Beba isto. Beba. Beba, Senhor. Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque se isto tudo é feito quando a lenha está verde, o que será quando estiver seca? Que Deus o ajude. Eu vou orar pelo Senhor. Finalmente chegaram até o Gólgota. E ali, uma obra repulsiva começou. Jesus e mais 2 criminosos foram despidos. Suas mãos foram pregadas na cruz. Os soldados também colocaram pregos nos seus pés. Levantar! Anda logo com isso! Coloque a estaca! Soltem as cordas! Depois de levantarem as 3 cruzes, os soldados colocaram uma inscrição acima de Jesus que dizia: "Este é o Rei dos Judeus." Então passaram a esperar que morressem. Os soldados observavam a multidão que assistia. Após algum tempo, Jesus pronunciou umas palavras. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Entre os que assistiam encontravam-se alguns dos líderes religiosos que condenaram Jesus. Ele salvou os outros, que salve a si mesmo. Se você é de fato o Messias, salve a si mesmo! Desça da cruz! Mostre os seus milagres!
Os soldados, que não tinham permissão para abandonar os seus postos, encontraram uma distração, decidindo quem ficaria com as roupas de Jesus. Estas, com certeza, não são vestes comuns. Vamos fazer o seguinte, vamos disputar. Vamos jogar sim. Quem começa? É minha, ganhei! Quando Jesus estava na cruz, um soldado molhou uma esponja com vinagre e levou até a sua boca. Salve a si mesmo, se você é o rei dos judeus. Jesus rejeitou o vinagre. Os criminosos que estavam ao lado dele finalmente falaram. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo, mas Ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como um rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. O tempo se esgotou. Mesmo ainda sendo dia, trevas tomaram conta da região. Perto dali, no templo, havia um local conhecido como Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, pedia a Deus perdão por todos os pecados do povo. A grande cortina, que separava o sacerdote da presença de Deus, rasgou-se repentinamente, de cima para baixo. Pai, nas tuas mãos, eu entrego meu espírito. O bruto comandante romano já tinha visto muitos morrerem, mas nenhum como este. Louvado seja Deus. De fato, este homem era inocente. Os soldados perfuraram o lado de Jesus com uma lança. Sangue e água saíram do seu corpo. Uma prova de que ele realmente estava morto. Algumas vezes os corpos eram deixados pendurados nas cruzes toda a noite, mas não durante os feriados importantes. José de Arimateia, um líder religioso, que não concordara com a sentença de morte de Jesus, pediu a Pilatos se ele poderia enterrar o corpo de Jesus. Pilatos concordou. José envolveu o corpo de Jesus num lençol de linho e o colocou no seu sepulcro, que nunca havia sido usado, e selou a entrada com uma grande rocha. Ao sair do túmulo, José e seus ajudantes notaram um grupo de mulheres. Elas haviam seguido a Jesus quando estava vivo e, à distância, tinham observado a sua morte. Perdoe-nos. Estamos seguindo o corpo do Senhor. Todos são bem-vindos. Mas vamos, o sábado está começando. Após saberem onde o túmulo se localizava, as mulheres retornaram até a cidade para preparar perfumes e faixas de linho. Seguindo a tradição, isto seria usado para envolver o corpo de Jesus. No domingo pela manhã, nos primeiros raios de sol, as mulheres correram para o sepulcro. Elas esperavam problemas, pois a grande pedra era muito pesada para mover. Mas, para surpresa delas, a pedra tinha sido removida. E elas descobriram que o corpo de Jesus havia sumido. Somente os lençóis de linho se encontravam no túmulo. De repente, apareceram dois homens com roupas resplandecentes. As mulheres tremeram de medo quando os anjos falaram com elas. Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. As mulheres começaram a se lembrar. Lembraram-se de tudo o que Jesus tinha lhes falado quando ensinou nos montes e pelos caminhos. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Com uma nova percepção, as mulheres correram para encontrar os 11 discípulos de Jesus. Ouçam! A pedra foi tirada! Entramos e o corpo do nosso Senhor tinha sumido. O quê? Sumido? De que maneira? 2 homens apareceram diante de nós com roupas muito brilhantes, como o sol. E nos disseram: por que procuram entre os mortos quem está vivo? É verdade. Acreditem. Acreditem.
Nós vimos. Vão ver vocês mesmos. O túmulo está vazio. Nosso Senhor sumiu. Tem que acreditar em nós. Pedro correu para que ele mesmo visse. No decorrer daquele dia tumultuado, 2 outros homens que retornavam para estar com os discípulos em Jerusalém trouxeram um maravilhoso relato. O Senhor ressuscitou! Ele apareceu para Simão! Não o reconhecemos no caminho. Mas quando partiu o pão em Emaús... Em Emaús? É estranho ele ter ido lá. A paz esteja com vocês. Jesus apareceu no meio deles repentinamente. Nenhuma porta havia sido aberta ou fechada. Mestre! Por que estão tão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem as minhas mãos e os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e acreditarão. Jesus aproximou-se para que pudessem ver claramente as marcas dos pregos em suas mãos e seus pés. Um discípulo lhe deu um pedaço de peixe para comer, e ele comeu. Porque um fantasma não tem carne nem ossos como estão vendo que eu tenho. Enquanto eu ainda estava com vocês, eu falei o que tinha que acontecer. Tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos tinha que acontecer. Eis o que estava escrito. O Messias tinha que sofrer, e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada em todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu mesmo lhes mandarei o que meu pai prometeu. Mas esperem na cidade, até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus apareceu muitas vezes a vários grupos de seguidores, e uma vez a um grupo de 500 pessoas. Finalmente, 40 dias após o seu retorno à vida, Jesus levou seus discípulos a um jardim no Monte das Oliveiras. Ele ergueu as mãos e disse: Que Deus os abençoe e guarde. Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Ao terminar de falar, Jesus desapareceu nas nuvens e foi levado aos céus. Desde o dia do seu nascimento até o seu retorno aos céus, a vida de Jesus foi extraordinária. Ele foi diferente de todos os homens que já existiram. Jesus veio com um propósito especial. Foi enviado por Deus para trazer a mensagem de esperança e renovação para todas as pessoas. Ele veio com um poder extraordinário, o poder de Deus para curar os doentes, ordenar aos demônios que deixassem as pessoas e comandar ventos e águas a se acalmarem. Através de milagres como estes, Jesus provou ser quem declarava ser, o Filho de Deus. Jesus esclareceu que ao aceitá-lo como Salvador e considerá-lo como sacrifício pelo pagamento de nossos pecados, poderemos viver eternamente com Deus. Jesus explicou que deveria morrer pregado numa cruz para perdoar nossos pecados, mas que ressuscitaria dos mortos 3 dias mais tarde. E ele fez isso como prova final de que ele é Deus. O próprio Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus deseja perdoar os seus pecados e encher sua vida com amor e paz. Ele quer mostrar a você uma vida melhor do que a que você possui. Uma vida abundante, cheia de propósito e significado. Ele usou uma linguagem simbólica para expressar esta verdade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. E mais, para experimentar seu amor e perdão, e saber que viverá para sempre com Deus após a morte,
você deve aceitá-lo como seu salvador pessoal e crer que ele é o sacrifício para os seus pecados. Ouça suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se é o desejo do seu coração receber perdão pelos seus pecados, você pode fazer a oração da fé, e Jesus Cristo entrará na tua vida. Eis uma oração sugerida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você quer convidar a Cristo para entrar na sua vida, faça esta oração em voz alta ou silenciosamente, enquanto a digo novamente. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você fez esta oração a Deus com sinceridade, então Jesus está com você agora. Tenha certeza que seus pecados estão perdoados e que você viverá para sempre com Deus. Fale com Ele todos os dias em oração. Passe a conhecê-lo através das Escrituras, obedecendo os seus mandamentos e se reunindo com os outros que o amam e o seguem. Lembre-se sempre de sua maravilhosa promessa. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Se você deseja obter a cópia do filme Jesus ou simplesmente gostaria de obter mais informações sobre Jesus, por favor escreva para Projeto Filme Jesus, Caixa Postal 41582, São Paulo, SP, CEP 05422 970. Novamente, Projeto Filme Jesus, Caixa Postal 41582, São Paulo, SP, CEP 05422 970. Estamos ansiosos para saber de você. Esta é uma produção do projeto Filme Jesus.